Uma pesquisa certificada pela OMS, desenvolvida por hospitais e institutos brasileiros, avalia os efeitos dos sintomas prolongados e das sequelas após a cura da Covid-19, que vem sendo chamada de Covid longa, Covid prolongada ou long Covid. Essa síndrome pós-Covid ainda gera muitas dúvidas. E para conversar sobre esse assunto, doutora Giovana Orrico. Doutora, seja muito bem-vinda ao Aratuon. Obrigada. Doutora, uma coisa que eu gostaria de entender melhor, como é que funciona essa Covid longa? Quais as principais sequelas da Covid-19? O que os pacientes relatam para vocês? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar para vocês que essa infecção COVID por Covid-19, é uma infecção que vem se mostrando como um grande desafio para todos nós, médicos, principalmente para nós infectologistas. Por quê? Porque mesmo após o período de infecção aguda, que se compreende normalmente entre 5 e 10 dias, às vezes um pouquinho mais prolongado, até o 12º, 14º dia, esses indivíduos, eles mantêm alguns sintomas que persistem ao longo das semanas após a infecção aguda e que esses sintomas é que configuram a chamada síndrome de Covid longa ou Covid prolongada. Que sintomas seriam esses? Basicamente, por ser uma doença inflamatória multissistêmica, que acomete todos os órgãos, pulmões, coração, cérebro, intestino, sistema hematológico, esses órgãos eles são acometidos e afetados de forma inflamatória e, por conta disso, alguns sintomas perduram. Então, quem tem comprometimento pulmonar severo, muitas vezes fica como sequela uma fibrose pulmonar prolongada ou doenças pulmonares como bronquiolite obliterante, que é uma fibrose pulmonar, diminuindo a capacidade respiratória desses indivíduos e eles precisam voltar após reabilitação com fisioterapia, reabilitação pulmonar. Também a gente percebe determinadas sequelas neurológicas, os pacientes relatam tonturas, esquecimento, alteração, né, de memória, muitas vezes vertigens, cefaleia, dor de cabeça crônica, dentre outros, zumbidos, dentre outros sintomas neurológicos, e também sintomas cardiovasculares, como arritmias cardíacas. Alguns pacientes desenvolvem sequelas cardíacas, como insuficiência cardíaca, alterações coronarianas, como isquemia, infarto, e diversos outros sintomas, como fadiga crônica, a própria síndrome da fadiga crônica está associada com COVID longo, e esses pacientes muitas vezes chegam no consultório com essas queixas, e a partir daí nós vamos direcioná-los para uma reabilitação pulmonar, ou para uma avaliação cardiológica, ou até uma avaliação neurológica. Então, por conta desses sintomas é que se estuda hoje essa possibilidade dessa doença prolongada. E nós falamos isso para os pacientes, que muitas vezes ficam impacientes, né, ficam preocupados porque os sintomas perduram. Quem pede olfato e paladar, muitas vezes fica com essa alteração por meses. Então, é importante que todos nós clínicos, nós saibamos como tratar para que possamos tranquilizar os pacientes acerca do que fazer para voltar à sua vida normal. E quanto tempo esses sintomas eles podem durar? Esses sintomas, eles são descritos como de período de meses, cerca de 3, 4 meses. Tem relatos na literatura até de mais tempo, de quase um ano, a depender do sintoma residual. Então, pacientes que têm fadiga, pacientes que ficam muito tempo internados em terapia intensiva, em ventilação mecânica, às vezes ficam muito tempo para reabilitação motora. Então, esse COVID prolongado, ele é proporcional ao grau de comprometimento que o indivíduo teve na fase aguda. Quanto mais comprometimentos orgânicos o indivíduo teve, então, se ele teve alteração hepática, alteração pulmonar, cardíaca, maior o número de órgãos acometidos, portanto, maior o tempo em que esse paciente vai ter sequela. Tá? Isso não é matemático, mas é o que a gente tem visto, tanto nos estudos quanto na prática clínica, que quanto mais acometimento esse indivíduo tem, mais tempo ele precisa para se reabilitar. Quadros leves, onde o paciente tem apenas uma infecção viral leve, como dor de cabeça, dor de garganta, quadro respiratório leve, geralmente deixa pouca sequela, né? São pacientes que não relatam sintomas muito persistentes. Mas quadros mais graves, com necessidade de internação prolongada, sem dúvida, tem maior chance de acometimento prolongado. E nós sabemos que vocês, especialistas da saúde, estão
há mais de um ano buscando mais informações sobre como esse vírus ele atua no corpo humano, né? São muitos os desafios, principalmente agora com a chegada das variantes. Agora já se tem uma ideia, uma noção das causas, porque, por exemplo, uma pessoa tem falta de paladar e continua durante um tempo e a outra não, do porquê uma pessoa tem a perda de memória e a outra não. Já tem uma explicação para isso? O COVID é uma doença que, além da questão viral, da patologia viral direta, ou seja, da própria lesão que o vírus provoca no organismo, existe uma questão inflamatória imunológica. Então, o que faz cada indivíduo ter uma apresentação distinta, nós não sabemos. Provavelmente uma predisposição que esse indivíduo tenha, ou porque já teve anticorpos para o SARS-CoV, porque o SARS-CoV, não o SARS-CoV-2, mas o coronavírus é um vírus que já se apresentou no mundo em outras ocasiões. Então, os indivíduos já tiveram, principalmente indivíduos mais velhos, muitas pessoas já tiveram contato com o coronavírus, né? Então, como há uma questão imunológica envolvida, a gente não sabe exatamente o que leva cada um indivíduo a ter uma apresentação distinta, certo? Então, existem apresentações que são predominantemente gastrointestinais, ou seja, o paciente tem muitas vezes um quadro de náusea, vômito e diarreia e febre. Outros indivíduos têm apenas a perda de olfato e paladar, com sintomas leves. Outros indivíduos têm uma síndrome gripal, também leve, e uma parcela tem aquela síndrome mais completa, que a gente chama de multissistêmica, com acometimento pulmonar, acometimento cardíaco, com necessidade de internação, que evoluem para um quadro mais grave. Então, cerca de 5% desses indivíduos, do total de pacientes que se infectam, evoluem para essa forma grave. O que leva a isso a acontecer é mais ou menos essa combinação de fatores. Uma alteração imunológica, uma predisposição anterior já a uma inflamação mais prolongada, inflamação mais severa, e a própria carga viral também. A gente sabe que a carga viral com a qual o indivíduo se infecta é extremamente importante nessa patogenia. Então, quanto maior a carga viral da infecção, e maior a chance de complicação. Então, o sistema imunológico ele tem que ser muito eficaz, muito eficiente, para que você debele essa infecção e não traga transtornos maiores para o organismo. E como a gente sabe que muitas das alterações que o indivíduo apresenta acontecem por uma questão imunológica, então, muitas vezes, o próprio sistema imunológico nosso, tentando debelar a infecção, tentando vencer a infecção, ele causa um transtorno maior, que é aquela tempestade inflamatória. E essa tempestade inflamatória de várias citocinas, que são proteínas inflamatórias, é que levam a lesão pulmonar, lesão renal, lesão cardíaca, enfim. Então, é um mecanismo bem complexo. A gente não sabe exatamente quem é muito imprevisível. Não sabemos quem vai complicar e quem não vai. Mas a gente sabe que a grande maioria dos pacientes vai ter um quadro de leve a moderado. E apenas 5% vai evoluir para quadros mais graves. Alguns sintomas da Covid longa, elas se assemelham muito aos sintomas iniciais do vírus ativo no corpo humano. Como uma pessoa ela pode diferenciar os sintomas no caso de uma possível reinfecção? Essa pergunta é bem importante, mas o que a gente sabe é que as chances de reinfecção no indivíduo após até os 90 dias do quadro inicial é muito rara. Então, se você tem um quadro de Covid agudo e você tem um quadro arrastado, pós-infecção, que muitas vezes os sintomas se assemelham, isso provavelmente é o Covid longo. Uma vez que a chance de você se reinfectar nesse período até os 90 dias do quadro inicial é raríssima. Os casos de reinfecção que são notificados no Brasil e no mundo, geralmente são casos que são relatados após 90 dias da infecção inicial. Então, a questão cronológica é muito importante. Precisa se conversar bem com esse paciente, escolher uma boa história, uma boa anamnese, para poder entender quando começaram os sintomas, quanto tempo esses sintomas perduraram e se esses sintomas eles persistem após o tempo cronologicamente sabido, que é em torno de 14, no máximo 20 dias de doença aguda, com certeza isso aí é síndrome pós-Covid. Então, esse indivíduo ele já não infecta mais, né? Ele provavelmente tem aí sequelas do vírus, sintomas sequelares que precisam ser vistos e conduzidos da melhor forma. Então, no caso, se uma pessoa ela apresentar os sintomas e ela ficar com essa dúvida, ela precisa procurar o médico. É sempre bom procurar o especialista para que a gente possa esclarecer. A síndrome do Covid, tanto a fase aguda quanto a pós-Covid, são doenças que não têm uma obviedade. Nada, como a gente fala, né? Nada é óbvio nessa doença. Então, a gente precisa entender exatamente a cronologia dos sintomas, ver os exames do paciente. Então, se eu tenho lá já PCR negativo, se eu tenho já produção de anticorpo, IgG positivo, que é um anticorpo de memória, esse paciente já tem um quadro que não sugere mais infecção aguda,
esse paciente já está num quadro de sintomas pós-Covid. Então, é importante a gente sinalizar o que precisa ser feito, quais são as medidas que a gente vai tomar em termos de analgesia, de reabilitação fisioterápica. Muitas vezes a gente precisa encaminhar esses pacientes para acompanhamento psicológico, não deixa de ser um estresse pós-traumático. Tem muitos que ficam em UTI, isolados da família, sem contato com o meio ambiente. Então, assim, é muito complexa essa análise, porque as sequelas são de diversas etiologias. Não só sequelas físicas, motoras, mas também sequelas neurológicas e psicológicas. A gente precisa lembrar também disso, de que esses pacientes muitas vezes precisam ser encaminhados para acompanhamento psicológico ou psiquiátrico mesmo, quando a gente precisa utilizar medicações. É muito comum o relato de insônia, agitação, os pacientes depressão, os pacientes às vezes evoluem com depressão pós-infecção aguda. Então, tudo isso precisa ser avaliado e ser encaminhado para estabelecer a vida normal do paciente. A COVID, ela tem uma característica que ela é sistêmica, né? Ela abala todas as partes do nosso corpo. Mas por quê? Além de abalar os órgãos do nosso corpo, também pode abalar o nosso psicológico e causar esses sintomas de depressão, de ansiedade? Uma parte, porque o vírus, como eu falei, ele acomete vários órgãos, e o cérebro é um órgão que também é acometido, seja por questão vascular, porque muitos pacientes evoluem com alterações trombóticas, podem fazer AVC, né, acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Então, a gente tem também relatos de edema cerebral, de acometimento de meninge, de acometimento, como eu falei, vascular, e também as questões que são envolvidas com a própria internação. Os pacientes, eles ficam isolados, eles não têm, normalmente, acompanhante, né, os familiares não podem, na grande maioria das vezes, visitar, às vezes os hospitais permitem visita, mas isso é uma coisa anedótica, não é em todo hospital que a gente consegue. Muitas dessas interações com a família são feitas por videochamada, né? Então, esses indivíduos, eles têm muito medo de morrer, eles ficam confinados, até porque a mídia coloca muito a questão do Covid como uma doença que complica muito, então, às vezes, o paciente só enxerga aquilo, né, não vê que 95% das pessoas vão evoluir bem, então acham que porque vão para o hospital já vão morrer, não vão conseguir ficar na enfermaria, vão sair. Então, tudo isso junto faz com que o paciente evolua com quadros psicológicos e psiquiátricos de forma bem frequente. Então, basicamente, essa junção desses fatores. E os casos graves de sintomas, de sequelas, como vocês têm orientado os pacientes? Bom, o que a gente faz, como eu falei, a principal reabilitação que a gente indica é a reabilitação de fisioterapia, porque eles saem muitas vezes com fadiga extrema, com dificuldade de fazer as atividades diárias, não consegue fazer atividade física de rotina, que mesmo indivíduos que já são praticantes de atividade física diária ou já são atletas, mesmo assim eles têm dificuldade. Então, normalmente, nós pedimos que eles se reabilitem com fisioterapia motora e respiratória. Muitas vezes a gente encaminha também para nutricionistas, porque eles perdem muita massa muscular, fazem sarcopenia, que é um emagrecimento extremo, principalmente quando ficam internados em terapia intensiva. Também encaminhamos, às vezes, como eu falei, para terapia cognitivo-comportamental, ou até para colegas psiquiatras, para fazer uso de algumas medicações quando necessário. E, às vezes, também a gente precisa fazer um encaminhamento para um hematologista, que é uma coisa que a gente falou pouco, mas a COVID faz alteração hematológica importante. O paciente com COVID tem um risco aumentado de trombo, e muitos pacientes morrem por tromboembolismo pulmonar ou embolismo cerebral. E muitos deles saem usando o anticoagulante do hospital. Então, às vezes, a gente encaminha também para hemato, para que o hemato possa conduzir esses casos e fazer o desmame gradual dos anticoagulantes. Pelo que eu entendi, os sintomas que podem principalmente causar um certo problema à vida, né, do paciente é essa questão do pulmão, do coração, porque causa palpitação, causa aquele cansaço, né? Já falaram comigo sobre isso, que mesmo após a COVID, perceberam que estavam com os sintomas prolongados da COVID-19. Então, falta o ar depois da COVID. Nesses casos, qual é a sua orientação? A fadiga é o principal sintoma relacionado a pacientes no pós-COVID. É o principal, é o que mais as pessoas relatam. O que a gente orienta para esses pacientes? Que eles voltem à atividade física gradual, se reabilitem, ou com um professor de educação física, ou até façam fisioterapia dirigida, direcionada, mas que eles voltem gradativamente à sua atividade. Então, à medida que eles consigam voltar a essa atividade física,
Muitas vezes a gente pede uma avaliação cardiológica antes de voltar à atividade física, porque, como a gente falou, como pode evoluir para arritmias cardíacas, pericardite, miocardite, alterações isquêmicas. Muitas vezes a gente pede para o amigo, para o colega cardiologista avaliar o paciente antes, e a partir daí a gente incentiva totalmente que essas pessoas voltem para as atividades delas, mesmo atividades diárias, varrer uma casa, fazer alguma atividade em casa mesmo, né? Alguma coisa que ela já se interessa em fazer, e também voltar às atividades que ela já fazia antes, ou passe a fazer atividades que ela não desenvolvia antes, no sentido de melhorar a sua performance. Então, tem trabalhos que mostram que indivíduos que fazem atividade física, não precisa muito não, 150 minutos por semana, que equivale a 2 horas e meia, comparados com indivíduos que não fazem atividade, que são sedentários, eles têm um risco menor, 2 vezes menor, de evoluir para a gravidade. Tanto de mortalidade também, chance menor de morrer, chance menor de internar em UTI. A atividade física, ela deve, claro, como a gente sabe, para tantas outras patologias, mas para o COVID ela parece um efeito protetor. Então, logo esse indivíduo consiga, a gente já tem que reabilitar e fazer com que ele comece, inicie alguma atividade que seja, uma atividade aeróbica, uma atividade de baixo impacto. É claro que, a depender do comprometimento que esse paciente teve ao longo da internação, essa atividade ela vai ter que ser introduzida gradativamente. Mas é importante que ele persista e ele siga em frente para que ele se reabilite mais rápido. Muito obrigada, doutora. Foi uma entrevistinha rápida, mas extremamente esclarecedora. Tenho certeza que tirou a dúvida de muita gente sobre essa questão aí da Covid prolongada. Seja sempre muito bem-vinda ao Aratuon. Estou sempre à disposição, Stephanie. Qualquer dúvida, podem mandar perguntas e, quando precisar, estarei sempre aqui para tentar dirimir todas as dúvidas. Obrigada a todos. Nós que agradecemos. Tchau, tchau.